Pessoal, continuando então os nossos feedbacks, né, das atividades. Em geografia, nós estamos falando sobre migração, né? E aí vocês já sabem, já estão aí bem familiarizados com esse termo. Migração simplesmente é o ato de deslocar-se de um lugar para o outro. Então, quando nós saímos de um lugar, nós estamos emigrando. E quando nós chegamos em algum lugar, nós estamos imigrando, certo? A partir disso, nós vimos vários outros aspectos da migração, não é? Como, por exemplo, o movimento pendular, que é o movimento de ida e volta do cidadão de casa para o trabalho e do trabalho para casa, tá certo? Nós vimos também o fluxo migratório, que é quando nós temos estímulos, né, que atraem as pessoas para um determinado lugar e alguns estímulos que repulsam as pessoas para outros lugares, ou seja, se eu quero melhorar de vida, então eu vou procurar um lugar que tenha estímulos atrativos, não é? Que tenham aí fatores atrativos para que eu migre para esse lugar. E ao mesmo tempo, quando eu saio de algum determinado lugar, é porque algo não está me fazendo bem, algo não está de acordo com aquilo que eu quero para mim e para minha família, como nós já discutimos em sala de aula. Então, quando eu saio de um lugar e vou para outro, é porque eu tenho um estímulo repulsivo, por isso eu estou saindo, e quando eu chego no lugar, eu estou à procura de um estímulo atrativo, que é para que eu tenha uma melhor qualidade de vida, tá certo? Vendo isso, nós temos o que? Diferentes, né, fluxos migratórios dependendo das regiões, tá? Então, esses estímulos repulsivos, eles podem ser de origem natural, como por exemplo, muita chuva, uma cidade que é cheia de rios, enfim, lá no estado do Amazonas, por exemplo, né, a localização, a locomoção das pessoas depende de barcos, de escunas, e aí fica muito mais difícil. Então, seria um motivo repulsivo pelo qual as pessoas não gostam muito de se mudarem para lá, certo? Bom, quando as pessoas chegam numa metrópole, por exemplo, como é o nosso estado de São Paulo, que tem várias indústrias, enfim, um comércio muito grandioso, não é? Um movimento extremamente excessivo, né? Desde do início da madrugada até o final da noite, enfim. Então as pessoas têm essa ideia, não é? De que aqui em São Paulo nós temos um motivo atrativo ou motivos atrativos melhores para que a gente tenha o quê? Melhores condições de vida. Quais seriam esses motivos atrativos? Emprego, saneamento básico, não é? Saneamento básico, vocês já sabem o que é água, luz, esgoto, água encanada, não é? Eles pensam que aqui um dos motivos atrativos seriam, então, os comércios muito perto, as escolas, né, as farmácias, hospitais, enfim. Então, as pessoas que vêm para as grandes metrópoles, elas têm essa ideia de que as pessoas que moram na cidade têm melhor condição de vida, tá certo? Mas, na verdade, a gente depende um do outro, né? Nós da cidade precisamos do pessoal do campo, porque são eles que implantam, né, os alimentos que nós consumimos, tá certo? É claro que os alimentos, eles passam aí por modificações, não é? Então tem lá os alimentos enquanto matéria-prima, depois eles são industrializados e depois eles chegam para o nosso consumo, tá certo? Então existem 3 passos aí para que a gente tenha os nossos alimentos nas prateleiras, tá certo? Mas bom, nós estamos falando então dessa questão da migração, certo? Do fluxo migratório. Então, quando as pessoas resolvem em peso sair da zona rural e vir para a cidade, a gente chama de êxodo rural, tá? Então, as pessoas esvaziam, por exemplo, a zona rural com a intenção de vir para a cidade. E isso descompensa, não é? O equilíbrio aí das condições produtivas, né, do campo, e aí sobrecarrega então a cidade, o fluxo, não é? Como a gente já estava falando. Pois bem, quando então as pessoas migram em peso para um determinado lugar, existe aí um estudo, né, chamado IBGE, que vocês já sabem, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que eles vão fazer o que, gente? Eles vão analisar então quantas pessoas daquela determinada região nasceram e quantas morreram num determinado tempo, tá? E aí eles fazem o levantamento desse crescimento vegetativo. Se esse crescimento foi positivo ou negativo. Como é que eu sei, professora? Bom,
eles vão analisar primeiramente o número de pessoas que tem na cidade. Aí no ano eles vão então fazer as contas de quantas pessoas nasceram e depois eles vão fazer as contas de quantas pessoas morreram e baseado nesses resultados eles verão que se em determinado ano houve um crescimento positivo ou um crescimento negativo em relação ao número de pessoas daquele determinado lugar, tá certo? Então, quem cuida desse ponto, né, dessa parte de crescimento vegetativo, é então o IBGE, tá certo? Como nós já tínhamos visto. E aí vocês têm lá na página 158 e 159 atividades que falam aí sobre essas questões de migração, tá certo? Então, lá na página 158, no exercício 1, tá assim. Complete as lacunas com os termos adequados do quadro a seguir. Então, temos lá desigualdades regionais, que foi exatamente isso que eu disse para vocês. O que são desigualdades regionais? São essas desigualdades econômicas e sociais, porque as pessoas mudam sempre em busca de estímulos atrativos, não é? Mas isso faz com que haja essas desigualdades, porque alguns terão oportunidades e outros não. Até pelo número de pessoas que estão em busca de uma mesma condição de vida, de um mesmo objetivo, tá certo? Então, lá na letra A, nas últimas décadas, tem ocorrido uma significativa redução do, aí vocês colocam o quê? Crescimento vegetativo, tá certo? No Brasil, a maior parte das migrações internas tem como principal fator motivador o que, gente? As desigualdades regionais, certo? Letra C. A taxa de mortalidade infantil depende diretamente das condições sanitárias de um lugar e de acesso de gestantes a uma boa alimentação e assistência médica. Pessoal, gostaria de comentar um pouquinho sobre essa questão C, porque a taxa de natalidade infantil exatamente depende das condições financeiras ao qual a pessoa, a gestante, tem. Então, se ela não tem condição de ter uma boa alimentação, se ela não tem condição de procurar um médico para fazer o pré-natal, se ela não tem condição de ter uma gestação tranquila e saudável, muito provavelmente esse bebê tende a falecer, tá bom? Letra D. A distribuição da população brasileira pelo território é muito desigual entre as regiões, exatamente por conta disso que eu falei para vocês, dessas questões atrativas e repulsivas, tá? Que existem nas regiões brasileiras. Construa frases geograficamente corretas a partir da correlação dos seguintes termos: população brasileira, diversidade cultural e migração. E aí vocês criem frases de acordo com o que vocês quiserem com essas palavras, tá certo? Depois tem crescimento vegetativo, fluxos migratórios, populações dos estados. E na letra C, fatores atrativos, repulsivos, migração e desigualdade regional, tá bom? Na página 159, complete o diagrama a seguir com as principais causas que levam as pessoas a migrarem pelo espaço geográfico. Do número 1 ao 4, coloque fatores repulsivos. E do 5 ao 8, complete com fatores atrativos. Então, a gente tem aí no meio, né, do diagrama, principais fatores migratórios. E aí, gente, do 1 ao 4, como está falando aqui na apostila, a gente vai colocar fatores repulsivos. Fatores repulsivos é aquilo que me espanta do lugar que eu tô, tá bom? Então, a gente tem aqui o desemprego, é um fator repulsivo. Nós temos, assim, início de uma guerra, é um fator repulsivo. Ninguém quer ficar num lugar que tenha guerra, não é? Depois a gente tem as catástrofes naturais, que é um lugar onde há perigo de desabamento, há perigo de deslizamento de terra, ou há perigo de terremotos, enfim, desastres naturais, tá? Depois nós temos a perseguição política ou religiosa. Isso aí já envolve, por exemplo, essa questão de partidos, né? A cidade não concorda com o governador que foi eleito, e aí começa a perseguir as pessoas, e isso é algo assim também bem desagradável e entra dentro dos fatores repulsivos. Lá nos atrativos, gente, nós já temos o quê? Ofertas de emprego. Poxa, se eu tô num lugar que eu não tenho emprego e eu sei de um outro lugar que está empregando pessoas, eu quero ir para lá, tá? Elevada qualidade de vida. Então, o que é qualidade de vida? Eu poder ter direito a lazer, direito a esportes, né? A estudo, eu ter um bom emprego, eu poder sair com a família, não é? Uma boa alimentação. Depois nós temos outro
fator, não é, atrativo, que seria oportunidades de estudos, tá bom? E por último, incentivos governamentais, tá? O que seriam esses incentivos governamentais, gente? São incentivos de forma com que o governo nos dê aí respaldo para que não falte ah, escolas, para que não falte leito nos hospitais para os doentes, para que todos tenham acesso à saúde, para que todos tenham acesso à educação, não é? Então são requisitos, não é, que fazem com que as pessoas queiram migrar para esse determinado lugar, tá joia? E por último, na página 159, utilize o espaço abaixo para fazer um desenho que seja capaz de dar significado à palavra migração. Então, migração, como eu já havia dito lá no começo do vídeo, é um movimento de deslocar-se de um lugar para o outro, tá certo? Mesma coisa, gente. O que vocês tiverem dúvidas, o que vocês não entenderem, é uma situação nova para nós, né? Para mim aqui em casa, para vocês aí na casa de vocês. Ao mesmo tempo, a gente fica do lado das pessoas que a gente ama demais, que são os nossos familiares, nossos pais, não é? Nossos irmãos, nossos avós, nossos tios. Então, eu espero que tudo que nós tenhamos, que nós possamos fazer, que nós já fizemos, seja muito proveitoso, tá? Seja muito produtivo. E assim, lembrando que tudo que nós fazemos, não é? É para ficar, gente, guardadinho na cachola pra gente usar pro resto da nossa vida, tá? Porque é isso que a gente faz com tudo aquilo que a gente aprende, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.